Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando sobre Bakhtin e a abordagem que eu estou fazendo a respeito deste importante teórico diz respeito às considerações que ele faz contrárias às afirmações do Saussure sobre o conceito de língua e, em especial, as questões que dizem respeito à língua e à fala. Hoje, nós vamos começar a falar sobre o que o Bakhtin diz a respeito da palavra, da oração e do enunciado concreto. No vídeo anterior, eu comentei com você o que os linguistas dizem a respeito do discurso, ou o que é o discurso para os linguistas estruturalistas, liderados pelo Saussure e também os seus contemporâneos. Então, hoje, a gente vai ver o que o Bakhtin tem a nos dizer sobre a palavra, a oração e o enunciado concreto. Lembrando que essas considerações que eu estou trazendo para você, elas estão no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, se você quiser, e você poderia fazer isso, ler o livro, você poderá ter muito mais suporte teórico a respeito disso, porque eu não tenho como trazer todas as considerações do livro, porque não haveria tempo e espaço para isso, já que as informações que o livro traz são muito densas e muito múltiplas, então eu não teria espaço aqui para falar a respeito disso com maior profundidade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você a respeito do que o Bakhtin tem a nos trazer a respeito desses elementos é sobre a palavra. E o Bakhtin tem considerações bastante interessantes a respeito do conceito de palavra, que é muito diferente do conceito dos linguistas estruturalistas. Até aqui, tudo que havia, então, em se tratando de linguística, era baseado na corrente estruturalista. Lembre-se de que o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem é de 1929. O livro Curso de Linguística Geral, que dá início à linguística do sistema, a linguística do Saussure, que depois ficou sendo categorizada como linguística estruturalista, é de 1916. Então ainda não havia outras correntes teóricas, já havia algumas releituras do estruturalismo, mas todas baseadas no estruturalismo. Então o que o Bakhtin está fazendo é contrapondo essas ideias estruturalistas. Quando eu falei para você no vídeo anterior a respeito do que é o discurso para os linguistas, eu falei que o que os linguistas entendem como sendo o discurso é justamente a questão estrutural. E a palavra para os linguistas fica então dentro desse campo, desse aspecto, desse escopo estrutural. O que eles vão dizer que é uma palavra? É um elemento passível de decomposição em que, ao decompor os elementos constituintes, você consegue entender como que é a estrutura e depois, se quiser, você consegue reconectar de novo os elementos e reconstituir aquela estrutura. Eu falei com você a respeito do Blomfield, que é um contemporâneo do Saussure, que tem uma concepção teórica que ficou conhecida como gramática de constituintes imediatos e que vai bem ao encontro disso. Falei também a respeito dos estudos da morfologia, mas não das classes de palavra, mas da morfologia enquanto estrutura da palavra, do vocábulo, em que você estuda o radical, a vogal temática, os morfemas gramaticais e toda a forma estrutural mesmo da palavra, porque é isso que os linguistas estruturalistas entendiam ser tanto o discurso quanto a palavra. E o Bakhtin vai no caminho totalmente contrário, reverso e inverso disso. Porque no primeiro vídeo, quando eu falei sobre o Bakhtin, eu disse para você que se for para a gente eleger palavras-chave para essa concepção teórica do Bakhtin, essas palavras-chave seriam principalmente interação e sociedade. E se eu juntar as duas, interação social, eu teria então um resumo assim, bastante genérico, mas que daria conta de forma bastante ampla do que é a concepção teórica do Bakhtin, que ficou
tratada como interacionismo, que vai ao encontro da concepção teórica do Vygotsky, que eu já falei sobre isso também, que é o interacionismo social. Eles dois compartilham muito das mesmas ideias, embora não tenham sabido um da existência do outro, não tenham lido nada um em relação ao outro, mas a gente sabe que eles compartilham muito das mesmas ideias. Então, a concepção de palavra para o Bakhtin é muito contrária a essa concepção de palavra para os linguistas. Olha o que o Bakhtin vai dizer sobre palavra. A palavra não se apresenta como item de dicionário, mas como parte das mais diversas enunciações da própria prática linguística do falante. Eu já falei com você a respeito da diferença entre enunciado e enunciação. Se você não viu, eu peço que você volte, está nos primeiros vídeos dessa série sobre o Bakhtin, para que fique mais claro para você o que é enunciado e o que é enunciação. E quando o Bakhtin fala que a palavra faz parte das mais diversas enunciações, ele desconecta completamente a palavra daquele artefato, daquele arcabouço puramente estrutural, que é a visão dos linguistas estruturalistas. Então, vou ler mais uma vez. A palavra não se apresenta como item de dicionário, mas como parte das mais diversas enunciações da própria prática linguística do falante. Uma questão interessante a respeito do Bakhtin, para a gente pensar, que vai complementar isso que eu acabei de falar para você, é em relação à ideia do que é o significado e do que é a significação. Lá nos vídeos do signo linguístico, quando eu falei para você o que o Saussure entendia ser o signo, aquela relação entre significante e significado, a gente percebe que o significado é uma coisa muito fixa. O significado seria a resposta para a pergunta: o que é isso? E isso, essa resposta a essa pergunta, ela é fixa. O Bakhtin, ele não lida bem com essa ideia de significado, ele lida bem com a ideia de significação, porque a significação, nessa concepção bakhtiniana, é aquilo que varia muito, que depende muito de fatores que são extralinguísticos. O Bakhtin vai considerar muito os fatores extralinguísticos. O fator linguístico é apenas um elemento, mas os fatores extralinguísticos para ele são muito relevantes, são muito marcantes e realmente são mesmo, porque eu não posso considerar puramente a questão linguística, o radical, a vogal temática, o morfema lexical, os morfemas gramaticais. Eu não posso considerar puramente esses elementos, porque isso empobrece muito o que é uma palavra, o que é o discurso, o que é o enunciado, o que é a enunciação. E quando o Bakhtin fala que uma palavra não se apresenta apenas como item de dicionário, a gente percebe que ele está ampliando, então, o sentido que se dá para uma palavra. Quando ele traz à tona essa ideia da enunciação, isso fica mais explícito. Então, volte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você vá direto ao vídeo em que eu falo a diferença entre enunciado e enunciação, para que você entenda o que ele está querendo dizer com uma palavra não se apresenta como item de dicionário, mas como parte das mais diversas enunciações. Porque lá no vídeo da diferença entre enunciado e enunciação, eu apresentei um enunciado que poderia servir a 3 enunciações. Então, as palavras que constituem aquele enunciado são as mesmas, mas as enunciações que fazem parte daquele enunciado, elas variam. E é isso que o Bakhtin está querendo dizer. Quando nós falávamos do Saussure, e eu dei aquele exemplo, o menino é meu filho, e meu filho é menino, e levei em consideração puramente o fator linguístico, você pode perceber que a coisa fica muito reduzida. Mas se a gente trouxer aquelas frases, aquelas orações para o campo do enunciado, e não tem como desconectar o enunciado da enunciação, você vai perceber que o menino é meu filho e meu filho é menino vai muito mais além do que simplesmente dizer o que é um substantivo e o que é um adjetivo, porque você tem que levar em consideração o que está por trás de dizer que meu filho é menino ou que o menino é meu filho. Então, o Bakhtin não entendia que a palavra era simplesmente um artefato linguístico. E nessa leitura desse trecho que eu fiz para você, isso fica bastante perceptível. Outra coisa que eu quero ler para você, que vai completar essa ideia do Bakhtin. A língua materna, a composição do seu léxico e a sua estrutura gramatical não aprendemos nos dicionários e nas gramáticas.
nós adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. Então, o que o Bakhtin está querendo dizer? Que é na interação, na vivência social, que todas as questões linguísticas são atribuídas a nós, são absorvidas por nós. Então, de nada adianta você se ater às questões puramente estruturais, às questões puramente linguísticas que dizem respeito à língua, porque não é isso que garante a absorção e depois o desenvolvimento das capacidades linguísticas, porque não é através disso que a gente absorve e desenvolve essas capacidades linguísticas. Quando chegar lá no Chomsky, você vai perceber o quanto o Bakhtin tinha razão, o quanto o raciocínio dele estava adequado e correto. Porque no Chomsky você vai ver que a concepção teórica dele, do Chomsky, vai dar conta de uma percepção ligada a aspectos até genéticos, de que a capacidade linguística vem dentro de nós, vem atribuída a nós humanos, até como algo genético. Então, independente de eu estudar a estrutura da palavra, de eu saber que tem radical, vogal temática, morfema gramatical, morfema lexical, independente disso, essa capacidade linguística é inerente ao ser humano e isso vai ser desenvolvido. Então, antes do Chomsky trazer à tona essa ideia, o Bakhtin já tinha essa percepção. Então, vou ler de novo. A língua materna, a composição de seu léxico e sua estrutura gramatical não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas. Nós adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. Ou seja, é na vivência social, é na interação social, na língua viva que essa capacidade linguística se efetiva, se efetua e se desenvolve. Então, para que eu desenvolva, para que eu tenha a minha capacidade linguística amadurecida, eu não preciso de dicionário e nem de gramática. É na vivência social que isso vai acontecer, mediante o uso de enunciados que provém das mais variadas enunciações, é que eu vou conseguir desenvolver isso. Agora, esses enunciados que provêm das mais diferentes enunciações, a magia disso tudo está nos demais fatores que eu disse há pouco, que são os fatores extralinguísticos. Por quê? Porque vai depender do lugar onde eu estou, de quem é o meu interlocutor, do que eu quero dizer, qual é o tema que eu quero abordar, a significação daquilo que eu quero trazer. Tudo isso são fatores extralinguísticos e é tudo isso que vai ser determinante para que eu escolha a forma como eu vou dizer X ou Y. E isso não está nem nos dicionários e nem nas gramáticas. Isso a gente desenvolve na convivência social, na interação social, através do enunciado concreto que é manifestado na comunicação viva. Então, o que o Bakhtin vem nos dizer é que, mesmo que os linguistas estruturalistas tenham trazido toda uma gama de contribuições a respeito da estrutura, da composição, da organização arquitetônica estrutural das línguas, isso é importante, isso é relevante, sem dúvida, mas não é isso que garante a minha capacidade, o desenvolvimento da minha capacidade linguística. O que garante o desenvolvimento da minha capacidade linguística são os enunciados que provêm das diferentes enunciações e que se manifestam na comunicação verbal viva através da interação. Conectando isso ao Vygotsky, a gente vai entender que tudo isso aí vai se efetivar através da linguagem, que é uma capacidade eminentemente humana, que é considerada uma capacidade superior. O que você está achando do Bakhtin? Fala para mim aí nos comentários, eu gostaria de saber, para que eu possa entender como que você está lidando com toda essa questão. O Bakhtin é muito diferente do Saussure, não é? Mas os dois são incríveis, são geniais, trouxeram grandes contribuições. O que eu quero que você entenda é que são pontos de vista diferentes, mas eu gostaria que você entendesse que nenhum é melhor ou pior do que o outro, tá legal? Pense a respeito disso. A gente volta ainda falando sobre a palavra, a oração e o enunciado concreto, que ainda tem muita coisa para falar sobre isso, tá legal? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta e compartilhe com seus colegas.
Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva para que a gente fortaleça essa comunidade, para que esse projeto de extensão possa alcançar ainda mais pessoas e assim a universidade consiga cumprir o seu propósito, que é de oferecer ensino, pesquisa e extensão de forma pública, gratuita e de qualidade. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado aí. Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Até mais.